Olá, caríssimo irmão, caríssima irmã, sejam bem-vindos a mais um áudio desta sexta-feira, dia 24 de janeiro de 2020, dia dedicado a São Francisco de Sales, e por conta disso a cor litúrgica vai ser a branca, nesse período do tempo comum, né? Vamos iniciar a liturgia da palavra fazendo o sinal da nossa fé. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A primeira leitura de hoje está em 1 Saul, capítulo 24, versículos de 3 a 21. Naqueles dias, Saul tomou consigo 3.000 homens escolhidos em todo Israel e saiu em busca de Davi e seus homens até os rochedos das cabras monteses, e chegou aos currais de ovelhas que encontrou no caminho. Havia ali uma gruta onde Saul entrou para satisfazer suas necessidades. Davi e seus homens achavam-se no fundo da gruta, e os homens de Davi disseram-lhe: Este certamente é o dia do qual o Senhor te falou. Eu te entregarei o teu inimigo para que faças dele o que quiseres. Então Davi aproximou-se de mansinho e cortou a ponta do manto de Saul. Mas logo seu coração se encheu de remorsos por ter feito aquilo, e disse aos seus homens: Que o Senhor me livre de fazer uma coisa dessas ao ungido do Senhor, levantando a minha mão contra ele, o ungido do Senhor. Com essas palavras, Davi conteve os seus homens e não permitiu que se lançassem sobre Saul. Este deixou a gruta e seguiu seu caminho. Davi levantou-se a seguir, saiu da gruta e gritou atrás dele: Senhor meu rei. Saul voltou-se e Davi inclinou-se até ao chão e prostrou-se, e disse a Saul: Por que dás ouvidos às palavras dos que te dizem que Davi procura fazer-te mal? Viste hoje com teus próprios olhos que o Senhor te entregou em minhas mãos na gruta, renunciando a matar-te. Poupei-te a vida porque pensei, não levantarei a mão contra o meu senhor, pois ele é ungido do Senhor e meu pai. Presta atenção e vê em minha mão a ponta do teu manto. Se eu cortei este pedaço do teu manto e não te matei, reconhece que não há maldade nem crime em mim, que não pequei contra ti. Tu, porém, andas procurando tirar minha vida. Que o Senhor seja nosso juiz e que ele me vingue de ti. Mas eu nunca levantarei a minha mão contra ti. Dos ímpios sairá a impiedade, disse o antigo provérbio, por isso a minha mão não te tocará. A quem persegues tu, ó rei de Israel? A quem persegues? Um cão morto e uma pulga. Pois bem, o Senhor seja juiz e julgue entre mim e ti, que ele examine e defenda a minha causa e me livre das tuas mãos. Quando Davi terminou de falar, Saul lhe disse: É esta a tua voz, o meu filho Davi? E começou a clamar e a chorar. Depois disse a Davi: Tu és mais justo do que eu, porque me tens feito bem e eu só tenho feito mal. Hoje me revelaste a tua bondade para comigo, pois o Senhor me entregou em tuas mãos e não me mataste. Qual é o homem que, encontrando o seu inimigo, deixa ir embora tranquilamente? Que o Senhor te recompense pelo bem que hoje me fizeste. Agora eu sei com certeza que tu serás rei e que terás em tuas mãos o reino de Israel. Palavra do Senhor. O salmo responsorial de hoje está no Salmo 56, com o refrão: Piedade, Senhor, tende piedade. Piedade, Senhor, tende piedade. Piedade, Senhor, piedade, pois em vós se abriga minha alma. De vossas asas a sombra me achego até que passe a tormenta, Senhor. Piedade, Senhor, tende piedade. Lanço um grito ao Senhor Deus Altíssimo, a este Deus que me dá todo o bem, que me envie do céu sua ajuda e confunda os meus opressores. Deus me envie sua graça e verdade. Piedade, Senhor, tende piedade. Elevai-vos, ó Deus, sobre os céus, vossa glória refugia na terra. Vosso amor é mais alto que os céus, mais que as nuvens a vossa verdade. Piedade, Senhor, tende piedade. Piedade, Senhor, tende piedade. Aclamação. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Em Cristo, Deus reconciliou consigo mesmo a humanidade e a nós ele entregou esta reconciliação. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O evangelho de hoje está em Marcos 3, versículos de 13 a 19. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram até ele. Então Jesus designou 12 para que ficassem com ele, para enviá-los a pregar com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os 12, Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, Cananeu e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra
E o único apontamento que eu vou fazer a respeito das leituras de hoje é com relação ainda à primeira leitura, né? A primeira leitura tem sido interessante neste começo pós-advento, pós-natal, início do tempo comum, que já sabemos a forma como o profeta Samuel nasceu, como que ele precisou ungir o rei Saul, que o tornou rei de Israel, os motivos também. Não era um desejo de Deus, mas como o povo clamou, Deus atendeu. Né? Isso que eu acho interessante. E agora já surge a figura de Davi, né, nesses últimos dias, e na leitura de hoje existe uma situação bem interessante, a qual realmente faz com que Davi seja olhado com muito bons olhos por Deus Todo-Poderoso. Saul é visto como um rei tirano, cheio de vontades próprias, perdeu a unção do Senhor. Isso já vimos em algumas leituras, e se você tem feito as leituras desde do início do primeiro livro de Samuel, tem observado outras situações peculiares com relação ao rei Saul. A sua infidelidade com Deus, ganância, ser movido por paixões mundanas, etc. E aqui na primeira leitura, recordando, Saul está atrás de Davi, quer matá-lo, e houve uma divisão entre o exército de Israel, uma parte apoiando Saul e outra parte apoiando Davi, uma pequena parte. E houve uma oportunidade, uma fragilidade por parte de Saul, um ato frágil, não, né, que ele está numa gruta fazendo suas necessidades. Aqui não fala exatamente quais necessidades, pode ser desde ir dormir, descansar, até realmente fazer necessidades fisiológicas. Mas provavelmente foi dormir, né, foi se descansar, porque era noite. E Davi, indo na onda dos seus companheiros, mato no mato, Saul não mata. Chega na hora, ele só corta a pontinha do manto para provar que eu cheguei perto do meu rei, ele estava ali vulnerável, mas eu não fiz nada. E ele não se contém, avisa Saul da sua presença, fala, tende misericórdia, né? Tende piedade, porque por que o Senhor me persegue? Eu estou aqui, um servo fiel que nunca lhe fez mal. E como é que eu vou tocar no Senhor? Como é que eu tive a oportunidade de matá-lo, né? Fazendo, né, um resumo com minhas palavras, né? Minhas mesmo. Chega e fala, como é que eu vou tocar no Senhor que é ungido do Senhor? Isso que chama atenção. O profeta Samuel sabe, nós aqui como público sabemos que Saul não está mais como ungido do Senhor, mas há um detalhe interessante. A obediência de Davi à autoridade de Saul. Mesmo Saul sendo ditador, mesmo agindo por vontade própria, mesmo tendo desejos errados, mesmo querendo matar e desejar a morte de Davi, Davi não alimenta isso. E outro detalhe, tem respeito pela autoridade do rei Saul, porque rei Saul, querendo ou não, num primeiro momento, foi designado pela vontade de Deus Todo-Poderoso. E, claro, tem desdobramentos, né? Essa história ainda, nós vamos ver a finalização em poucos dias, né? Mas causa estranhamento no primeiro momento, por que Davi não foi lá e matou Saul? Porque depois, porque assim, Davi matou muitos homens, mesmo sendo inimigos, filisteus. Tanto é que lá na frente, quando Davi quer quer construir o templo de Jerusalém, porque ele se sente culpado de ver a Arca da Aliança numa tenda ainda, já todos alojados em Jerusalém, né? Foi tomado posse a cidade de Jerusalém. Ele numa fortificação, e ele diz, não, eu quero muito construir uma casa para o Senhor. E o outro profeta, né, que Samuel já morreu, aí o outro profeta ungido do Senhor fala, não, ó, Deus Todo-Poderoso está dando uma palavra para você. Você não vai construir esse templo para mim, devido à quantidade de pessoas que você matou, independente se foram inimigos ou não, né? Um filho seu, um descendente seu construirá. Né? Então, tem alguns detalhes aí interessantes sobre como que age a vontade de Deus, né? Então, de qualquer forma, tirou um encargo das costas de Davi, mas Deus considerou aquilo
e deu esse encargo para um descendente. Mas hoje o que eu estou deixando fixo aqui, deixando claro, é esse respeito que Davi tem com a autoridade ao superior dele, que no caso é o rei Saul, e ele sabe que num primeiro momento Saul foi ungido realmente do Senhor, mas por uma escolha própria, erros próprios de Saul, a unção saiu, mas isso não significa que ele deixou de ser rei. Logicamente, Saul estava combatendo uma vontade do Senhor de que já estava determinado que Davi seria o novo rei, e Saul mesmo diz que o Senhor te recompense pelo bem que hoje me fizeste, porque ele complementa antes, né? Eu só te desejo o mal, mas você só me quer o bem. Agora eu sei com certeza que tu serás rei e que terás em tuas mãos o reino de Israel. Então Saul tem um lampejo mesmo, ele tem um lado ainda, um lado, digamos, bom, um lado aberto para a graça de Deus, mas que infelizmente já é um pouco tarde, né? Ele teria que realmente se arrepender, e ele não se arrepende, ele vai acumulando pecado em cima de pecado, erro atrás de erro, tanto é que depois lá na frente vai procurar uma profetisa que lida com mortos. Ele tenta trazer o espírito de Samuel. Isso não pode, pela lei mosaica, isso é inadmissível aos olhos de Deus, isso é uma abominação. E é o que acontece com nossas vidas, né? Eu falo por mim, posso falar por vocês, né? Quando a vida está muito confusa, a gente acha que Deus não está agindo, mas está errado. É que nós não estamos abertos para a graça de Deus, entramos num mar de confusão, numa lama de erros um atrás do outro e achamos que temos que procurar adivinhações, horóscopo, mapa astral, entre outras coisas, né? Mas eu quis dizer também, isso é uma cutucada, né? Goste ou não goste. Por que eu estou trazendo essa questão do rei Davi estar falando que o rei Saul ainda é ungido do Senhor, que ele cortou uma pontinha, deu um aviso só, né? Parece uma correção fraterna, não sei qual que é o termo, mas talvez não seja isso. Mas ele deu um aviso pro rei Saul, ó, eu estou aqui, vim em paz. Eu vou puxar o gancho, né? Porque o que me incomoda? Talvez eu seja apedrejada, talvez você não vá mais ouvir meus áudios, talvez você ache que eu tô pirando na batatinha, mas em parte a gente precisa ter essa postura do rei Davi, eu e vocês, né? Mais eu do que vocês, mas pelo menos eu não critico o Papa Francisco. Que, primeiro, o Papa Francisco está na Cátedra de Pedro, então não dá para ficar julgando ele só pelos erros ou equívocos que ele está promovendo de repente, porque tem coisas que eu realmente não concordo e tem muita gente que não está concordando, mas o pior, está levantando situações nefastas, dizendo que ele não é o Papa, é o Papa do Anticristo, é o Papa do fim do mundo, é papadista, blá, 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 e mimimi, né? Então esse é um problema. E aqui Davi é um servo bom e fiel a Deus. Já não pode ficar dividindo a igreja, né? Tanto é que Davi sabia que essa divisão não tava dando bons frutos, isso estava rompendo a própria unidade dos judeus. Eu falei, pronto. É o pitaco do dia também, tá? Então, para essas pessoas que criticam o Papa, tá insatisfeito? Em primeiro lugar, Papa não é eleito pelo povo, o Papa é eleito por um conclave. Segundo, todo conclave tem uma política interna, né? Para escolher uma pessoa, para ser a cara da Cátedra de Pedro, todo mundo quer levar vantagem em alguma coisa, não adianta, tem interesses também, né? Mas sempre temos que pedir que o Espírito Santo ilumine. É o Papa Francisco agora? Tá, então vamos pedir que o Espírito Santo ilumine ele está pedindo que oremos por ele, então vamos rezar por ele, então... E a gente não reza. Eu não estou criticando, a única coisa que eu falo é que não concordo com algumas atitudes do Papa, reitero, mas isso não me dá o direito de julgá-lo, dizer que ele é um Papa ruim, que o verdadeiro Papa é o Papa Bento XVI emérito. Aí é falta de senso, desculpa falar, tá? Já dei o meu pitaco mesmo, goste vocês ou não, tá? Então, desejo a todos que o Príncipe da Paz, Senhor Jesus Cristo, esteja conosco, sejamos consagrados ao seu sagrado coração Jesus, nas suas 5 chagas, né, que foi morto, crucificado na cruz, que esse sangue se derrame sobre nós, mas que a Sagrada Família, Nossa Senhora e São José, nos leve para esse bondoso coração. Paz.